internet, Gabriel Sapp aqui. Eu fiz uma votação no Instagram semana passada ou semana retrasada, perguntando o que vocês achavam de eu fazer alguns vlogs com o celular, que é como eu estou filmando agora, porque isso torna a produção dos vídeos mais rápida, mais simples e, consequentemente, vai me permitir postar mais frequentemente aqui para vocês. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo assim, e eu resolvi falar de um assunto que pode ser bem interessante para quem pretende morar aqui. Como é o verão aqui em Portugal, mais especificamente no Porto e mais especificamente ainda em Matosinhos. Então vocês vão me acompanhar aí durante o dia, vou mostrar para vocês como é a temperatura, o que a gente faz aqui para fugir um pouquinho do calor quando precisa e outros detalhes que eu posso achar interessantes. Beleza? Vamos lá! Vocês podem estar se perguntando, pô, ele tá falando de verão e já começa o dia colocando um casaco? E é isso mesmo, e é basicamente por dois motivos. Primeiro, por segurança, né? Vocês sabem que eu vou pro trabalho de skate e vou muito rápido, chego a pegar 35, quase 40 por hora. E se eu cair, pelo menos eu tô um pouquinho mais protegido se eu tiver de casaco. Em segundo lugar, porque tá frio. Amanheceu hoje, por exemplo, 13 graus. Agora, nesse momento, são 8h30 da manhã, tá fazendo 15 graus. Então, como vocês podem ver, tem uma variação de temperatura muito grande aqui ao longo do dia. É bem capaz de amanhecer fazendo 15 graus e na hora do almoço tá batendo os 30, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu acordei às 7h30, estava fazendo 13 graus. Acabei de chegar aqui no trabalho, são 15 para as 9. Quando eu sair daqui, à 1 da tarde, vai estar lá pelos 22, 23. Agora é 1h da tarde, já saí do trabalho e a temperatura já subiu para 19 graus. Ou seja, das 7h30 da manhã, quando eu acordei, até agora, foram aí 6 graus de diferença. Começou a esquentar e vai continuar esquentando. Nessa época do ano, a hora mais quente do dia costuma ser ali pelas 4 ou 5 horas da tarde. Aí o casaco que me ajudou a escapar um pouquinho do frio que fez hoje de manhã já começa a ficar um pouco incômodo agora que já está oficialmente calor lá fora. E tem algumas coisas que a gente tenta fazer para evitar passar muito calor aqui. Ó, tô exportando um vlog aqui, mas voltando. Tem algumas coisas que a gente tenta fazer aqui para tentar passar o mínimo possível de calor. Ano passado foi muito ruim, fez muito calor mesmo, nós aprendemos algumas lições. E apesar desse verão estar muito mais ameno, muito mais tranquilo, a gente continua aplicando algumas coisas que a gente aprendeu. Aqui no escritório, por exemplo, que fica no mesmo lado do apartamento onde está o quarto, aqui essa janela está de frente para o nascente. Então o sol vem daquela direção ali de manhã cedo. Então o que nós fazemos nós tentamos manter aqui os stories, que são essas cortinas de metal que tem em todo lugar aqui, fechados durante a manhã, que aí entra menos luz, entra menos calor e deixa o ambiente aqui um pouco mais confortável. E deixamos sempre também a janela pelo menos entreaberta para ter um pouco de circulação de ar aqui dentro do apartamento. A sala dá de frente para o poente, então quando o sol começa a baixar, a luz começa a entrar direto ali dentro da sala e a gente fecha os stories para ter um pouco menos de calor entrando no apartamento. Passou um pouco das 3 da tarde, tô indo levar a Tainá no IMT, que é o Detran daqui, para ela finalmente fazer a coleta de dados biométricos, tirar a carteira dela e poder dirigir tranquila. E só passaram 2 horas desde o último registro que eu fiz aqui e já esquentou. Tava 19 graus, agora já estamos com 22 graus. E tá relativamente confortável aqui porque nós estacionamos o carro no lado do prédio que pega menos sol na primeira parte do dia. Então ele não ficou ali direto no sol desde manhã cedo e não estava por isso tão abafado quando nós entramos aqui. Mas se eu tivesse estacionado do outro lado,
mesmo não estando tão calor, né, tá fazendo aí 22 graus, isso aqui ia estar um forno, assim. A gente conseguiu sair de casa sem usar o ar-condicionado, mas por pouco. Como eu falei para vocês, nós aprendemos alguma coisa com o verão do ano passado, que foi bem pesado, foi bem quente. E foi surpreendente, porque antes da gente se mudar para cá, eu pesquisei bastante sobre o clima do Porto ao longo do ano. E as informações que eu encontrei na internet me deram a entender que o verão aqui seria muito mais ameno do que foi. Nós fomos pegos meio de surpresa com o calor que é capaz de fazer aqui, e para tentar fugir desse calor, a gente foi aos poucos fazendo algumas adaptações. A primeira coisa foi comprar esse ventilador aqui. Ajudou bastante, mas não resolveu o problema, porque o calor realmente é muito grande, e o fato de nós morarmos aqui no último andar do prédio e termos 2 cômodos virados para o nascente e 2 cômodos virados para o poente faz com que a gente passe o dia inteiro recebendo luz e calor. Tem um lado muito bom disso, né? O apartamento está sempre bem iluminado, mas não tem como fugir do calor. E ano passado, quando a gente estava sofrendo, a única coisa que deu tempo de comprar foi esse ventilador aqui. E curiosamente, poucos dias depois da gente comprar, o calor passou. Esse ano a gente tentou se preparar um pouco melhor. Nós compramos esse climatizador aqui. E esse modelo é bacana porque vai ajudar a gente também no inverno. No verão a gente pode colocar água ou água com gelo e ele evapora essa água junto com o vento numa temperatura um pouquinho mais baixa e dá uma refrescada no ambiente. E no inverno funciona como um aquecedor. Ano passado nós compramos um outro parecido com esse, mas era muito ruim, não funcionou direito, não chegou nem perto de ajudar com o calor que estava fazendo. E aqui na sala também teve uma adaptação que a gente fez para encarar o calor. A gente tem 2 janelas bem grandes aqui na sala, como vocês podem ver, mas nós temos também 2 gatas, então é complicado abrir a janela, é perigoso, não tem tela, então o jeito foi improvisar. Nós instalamos aqui em uma das janelas uma tela que na verdade é um mosquiteiro, mas é bem resistente. Então dá pra gente deixar de vez em quando aqui a janela aberta para correr um pouco de ar, sempre com a gente aqui por perto, de olho nelas, para evitar que elas se suicidem. Mas já ajuda realmente a ter uma corrente de vento aqui e refresca um pouco o ambiente. E como no verão o tempo também fica muito seco, a Tainá comprou ali um umidificador. Não sei se ela comprou mais pra gente ou pras plantas, mas tá ali e ajuda também a deixar a casa com uma sensação mais fresca. São 6h30 da tarde, a pior parte do calor já passou, mas ainda tá quente lá fora. Eu tenho algumas missões para resolver na rua e, como eu falei, apesar de ainda estar quente lá fora, daqui a pouco, quando o sol começar a se pôr, vai esfriar. Então eu vou logo, na dúvida, levar aqui um casaco, porque eu sei que quando eu estiver voltando para casa, isso aqui vai fazer falta porque eu vou de skate. A primeira missão é pagar a mensalidade do CrossFit. Já estamos chegando. Pronto, a mensalidade está paga. Agora a próxima missão é passar no supermercado, no Mercadona, para comprar leite em pó para Tainá. Mas eu vou fazer o maior caminho para a gente passar para a praia e continuar falando sobre o verão. Que tal esse lugar pra gente bater um papo? Eu não sei se a maioria de vocês sabe, mas eu sou de Belém do Pará, uma terra onde faz 30 graus o dia inteiro, todo dia, o ano inteiro. A terra em que, se o termômetro baixa para 25, 24 graus, você vai ver gente na rua andando de touca e moletom. Achei importante mostrar para vocês aqui a minha carteirinha de conhecedor de calor, tá bom? Mas lá é um calor diferente, lá é muito úmido. Então, tanto no sol quanto na sombra, parece que a temperatura é sempre a mesma. Você se sente dentro de um micro-ondas, assim. O ar, a água no ar ao seu redor está o tempo todo escaldante. Aqui, você sai do sol para a sombra, é a diferença entre sentir frio e calor. Literalmente, você pode estar assando no sol, dá 2 passos para o lado, entrou numa sombra,
você já fica arrepiado. E se por um lado lá é pior porque você não tem escapatória, não adianta ir para a sombra, o calor não vai passar, só passa com banho gelado e ar-condicionado, aqui a desvantagem é que pelo fato de o clima ser mais seco, parece que o calor assola mais, sabe? O calor é mais forte aqui. Já teve várias vezes que eu tava morrendo de calor, achei que tava fazendo aqui uns 30 graus e quando eu vou ver no celular tá marcando 22, 21. Então a sensação térmica aqui, a gente sente o calor de uma forma muito mais notável. E é também por causa disso que assim que o sol começa a baixar, quando ele está próximo do horizonte, a temperatura cai drasticamente. E é por isso que eu saí de casa com o casaco aqui na mochila, porque eu tô na beira da praia, vou fazer boa parte do caminho de volta para casa na beira da praia, muito vento, e daqui a pouco vai estar um frio já incômodo, né? Ainda mais na velocidade que eu vou no skate. E é outro hábito que eu acabei adquirindo aqui, né? Tá sempre com o casaco. Ou pelo menos a Tainá quer muito que eu adquira esse hábito. Não é sempre que eu lembro de trazer o casaco. Outro hábito que eu não tinha no Brasil e adquiri aqui é usar protetor solar. Eu confesso que em primeiro lugar é para proteger a tatuagem e só em segundo lugar que é para proteger a pele em geral. Mas é uma coisa importante, aqui a gente sente muito mais o sol mesmo. Agora bora lá comprar esse bendito leite em pó. Curiosamente a praia tá bem mais vazia do que eu esperava. Além de ser verão, tá na época de férias escolares. Eu passei perto da praia semana passada na terça-feira e tava lotado. Não sei por que hoje tá vazio. Estamos chegando aqui no supermercado e eu já vou sair daí de casaco. Eu já tô sentindo um friozinho aí. Já protegido aqui do vento e do frio, porque é verão, mas no Porto faz frio. E por falar nisso, como é bom poder sentir frio no verão, porque ano passado a gente não tinha sossego. A gente ia dormir com o termômetro quase em 30 graus, um calor absurdo. Teve uma noite que nós pegamos o colchão e levamos para a sala, que é a parte mais ventilada, mais fresquinha da casa, porque senão não tinha condições de dormir. De volta em casa, e esse apartamento aqui tem uma coisa interessante. Como eu falei para vocês, nós estamos no último andar e temos insolação dos dois lados, né? Tanto no nascente quanto no poente. Então a casa fica o dia inteiro recebendo o calor do sol e tem vezes que quando a gente chega da rua e entra aqui, tá mais quente aqui dentro do que lá fora. Eu tive essa sensação agora também quando eu cheguei, mas não tá nem de longe, repito, tão ruim quanto ano passado. Se tiver alguém aí que já mora aqui há algum tempo assistindo, o que é normal? Esse verão tranquilo, de boa que a gente está tendo esse ano, ou o inferno que foi ano passado, de nem conseguir dormir de tanto calor? Mas apesar de ter esse lado ruim aí, né, de esquentar muito durante o dia por estarmos no último andar, esse apartamento aqui também tem uma luz linda. E por falar em luz, se tivesse muito calor, esse seria o horário provavelmente em que nós iríamos estar baixando aí os stories da sala para bloquear um pouco dessa luz, não deixar a sala esquentar tanto e tornar o ambiente um pouco mais confortável. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, de conhecer um pouco através da minha experiência como é o verão aqui no Porto, mais especificamente em Matosinhos. Espero que ajude principalmente você que está pensando em vir morar aqui para se preparar direitinho e saber melhor o que esperar. Se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer e a atingir mais pessoas. E se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve no canal porque você recebe meus vídeos assim que eu postar, beleza? Então por hoje eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Falou!